Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Peguei uma classe da 7ª série para dar aulas de História e Geografia. E no meu primeiro dia de aula, só ouvi os meus colegas dizerem: "Boa sorte, Fabiola." E eu não entendia o porquê de tanta boa sorte que eles me desejavam, até eu entrar nessa sala de aula. Me deparei com um pessoalzinho que não queria nada com nada. Uns meninos desaforados que batiam de frente com os professores, respondiam, não faziam a lição e muitas vezes eles saíam para fora da sala e deixavam o professor sozinho. Era difícil de lidar com aquela turminha. E o pior de tudo era o líder, um garoto de 16 anos que era repetente e se achava o dono da escola. O Wendel, por morar numa comunidade perto do colégio e ser conhecido como o perigosinho do bairro, o rapaz causava medo. Ele afrontava qualquer um e várias vezes deixou os professores aos prantos. Esse menino me fez pensar em desistir. Eu não conseguia dar uma aula, passar uma lição na lousa, porque o Wendel não deixava ninguém prestar atenção. Esse aluno me interrompia o tempo todo. E se alguém estava copiando algo na lousa, ele apagava. E ninguém ousava bater de frente. Uma vez, eu fiquei tão irritada que o levei para a sala da diretora. E o menino andou o corredor todinho rindo da minha cara, dizendo que eu não sabia quem era ele e do que ele era capaz. E eu, aos nervos, joguei o garoto na sala da diretora e falei: "Dá um jeito." Voltei para a sala de aula e em minutos o Wendel apareceu rindo, dizendo que a diretora estava lá me chamando. O menino chegou chegando e todos os colegas o ovacionaram. Fui até a diretoria e a diretora falou bem sério comigo: "Fabiola, deixe esse rapaz pra lá. Eu não quero que você o incomode. Ele é perigoso. O pai dele é da pesada. E por isso que ninguém toma uma providência, entendeu? Dê a sua aula do jeito que der. E pensa no seguinte: até o meio do ano, esse garoto já deu fora. Porque é isso que ele faz todos os anos. A gente já conhece a peça. Fica tranquila, não se estressa." Não concordei com o ponto de vista dela. E a dona Yuri me pediu para deixar o rapaz para lá e nem levá-lo mais para a diretoria. Olha, voltei para a sala de aula completamente decepcionada, nervosa, irritada, e olhar para a cara daquele garoto só me deixava com mais raiva ainda. E quando eu pisei na sala, lá do fundão ele falou: "Aprendeu que quem manda aqui sou eu, professora?" Todos riram. O Wendel levantou e veio até a minha mesa e perguntou: "Vocês respeitam mais a professora ou eu?" E a turminha rindo disseram: "Você, você, você." Olha, me senti uma porcaria de professora, de ser humano. Como podia um moleque daquele dominar uma escola, um bairro? Tinha que ter algo que fizesse com que ele mudasse. Sinceramente, fui para dar aulas várias vezes desmotivada. E até o meu namorado percebeu minha tristeza, minha desmotivação.
Mas eu falei que era porque a galerinha não queria nada com nada. E o Tomás disse que era por conta da idade e que a molecada era assim mesmo. Passei dias pensando em como reverter aquela situação. Mas o complicado é que eu não suportava mais nem ouvir a voz do menino. E quando ele faltava, eu dava graças a Deus. E teve uma semana que o Wendel faltou direto. E eu pensei, até que enfim ele desistiu. Fiquei feliz, consegui dar aula sem ser interrompida. Claro que tinha os bagunceiros, mas esses eram controláveis. Deus tinha ouvido as minhas orações. Mas na segunda-feira, lá estava o menino de volta. O Wendel entrou na sala e todos aplaudiram a sua chegada. Ele saudou os colegas e antes de se sentar falou: "Sentiu saudades do papai aqui, professora?" Na hora, eu pensei em dizer: "Não, nem um pingo." Mas resolvi fazer diferente e dei as boas-vindas ao querido aluno e falei: "Eu estava preocupada com você, viu, Wendel? Inclusive, se você não viesse hoje, eu iria ver o que estava acontecendo. Você é muito importante e pode ter certeza, mesmo que não pareça. Eu gosto muito de você, do seu jeito. Eu te acho um rapaz inteligente, um bom líder e vejo muito talento e futuro em você." O rapaz ficou me olhando, meio que incrédulo, e respondeu: "Você tá me tirando, né, professora?" Como eu percebi que ele ficou um pouco mexido com a minha fala, eu respondi: "Negativo. Estou falando sério, seríssimo. Inclusive, preciso ir até a diretoria. Tem como você dar uma olhadinha na turma para mim?" Saí e deixei o menino sem jeito. Não sei o que eu estava fazendo, mas eu precisava ter uma estratégia. Eu precisava ganhar aquele garoto. Não podia ficar batendo de frente com ele, nem me deixar levar pelas provocações. Andei por alguns momentos pelo pátio, e quando a diretora me viu andando de um lado para o outro, ela veio até mim e perguntou: "Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa?" E eu falei: Não, está tudo bem sim. Eu é que estou aqui só pensando em algumas coisas, mas já estou voltando para a sala de aula." Voltei para a sala confiante. E quando entrei, a turma estava quieta e o Wendel sentado na minha cadeira. Quando ele me viu, falou: "Tá vendo aí, professora? Todo mundo quietinho." Agradeci o rapaz e ele voltou para a mesa dele. E de lá só ficava me olhando. Cheguei a sentir medo do olhar do Wendel, mas eu precisava continuar com a minha estratégia. Não foi tão fácil dar aula, mas foi muito mais tranquilo do que as outras vezes. Passei lição na lousa e quando terminei, falei: "Wendel, apaga a lousa para mim." Pensei que ele fosse retrucar, mas o garoto pegou o apagador, fez uma brincadeirinha e a turma riu. Depois ele apagou a lousa e voltou para o seu lugar. Terminei a minha aula, agradeci a todos e principalmente ao Wendel pela ajuda e fui para outra sala. Os dias se seguiram assim. Comecei a colocar o Wendel para me ajudar nas aulas. Fazia brincadeirinha com ele, aceitava as tiradinhas dele. E um dia, quando terminou a minha aula, ele pegou as minhas coisas e falou: "Vou te ajudar." Eu fiquei até espantada. E os outros meninos falaram: "Ixi, tá apaixonado pela professora."
O Wendel corou na hora e pediu respeito, dizendo que só estava ajudando a autoridade da sala. Eu achei até engraçado o que ele falou. Tudo foi ficando mais leve, mais gostoso, até o clima da sala mudou. E eu acabei pegando uma gripe muito forte. Sabe daquelas que a gente não tem força nem para se levantar? E fiquei em casa. Durante uns 3 dias fiquei muito mal, de cama. Mas no 4º dia eu já estava melhor e me sentei no sofá da sala para assistir alguma coisa. Quando a campainha da minha casa soou e a minha mãe atendeu e falou: Fabiola, tem um aluno aqui querendo falar com você. Aluno? Que aluno? Nenhum deles sabia onde eu morava. Até me assustei e me levantei para ver quem era. E para minha surpresa, era o Wendel. E quando ele me viu do outro lado da janela, me deu um tchauzinho. E eu fui até lá falar com ele. O meu aluno disse que estava preocupado comigo e que eu estava fazendo falta e que aquela escola sem a minha pessoa era uma porcaria. Perguntei como ele descobriu onde eu morava e ele respondeu: se esqueceu de que eu sou malandro? E riu. Ficamos conversando um pouquinho e resolvi chamá-lo para entrar, tomar um café, e ele aceitou. O Wendel estava com a camiseta da escola e mochila. Minha mãe fez um café para ele e serviu um pão com mortadela e deixou nós dois sentados conversando à mesa. O Wendel estava mais afável, mais amistoso. Fez centenas de perguntas, tipo: quantos anos eu tinha, se era casada, se tinha filhos. E eu respondi: ué, você não é malandro? E ele rindo respondeu: eu sou malandro e não policial. Tivemos um bom bate-papo. Descobri que o Wendel tinha uma mãe alcoólatra e o pai dele estava preso. E a vida para eles não era fácil. E que além dele havia mais 2 outros irmãos que estavam perdidos nas drogas. Perguntei ao meu aluno o que ele queria da vida e o Wendel respondeu: menos ir para a prisão. Falei que estava falando sério e ele ficou pensando, mas disse que nada vinha em sua mente, mas prometeu pensar em alguma coisa depois. O Wendel terminou o café, agradeceu e disse que precisava voltar para casa, porque a caminhada era longa. Mas eu peguei um dinheiro e dei para ele voltar de ônibus. Mas o menino relutou para aceitar. Mas de tanto eu insistir, ele pegou o dinheiro. Antes de ir embora, o Wendel falou: eu vou pensar de verdade no que vou querer ser daqui para frente. Fiquei muito feliz com a pequena mudança na vida do meu aluno. Quando o Wendel se foi, minha mãe me deu uma bronca e falou que não queria aquele tipo de menino maloqueiro em casa e que o jeito dele era de trombadinha. Não gostei da maneira que mamãe falou do meu aluno e pedi para ela não ser tão preconceituosa. O Wendel passou a me esperar no portão da escola. E quando eu descia do carro, ele pegava as minhas coisas e levava até a sala dos professores. E sempre tinha uma novidade para me contar. Primeiro, que tinha feito todas as matérias. Depois que comprou um caderno novo e outra vez foi que ia começar a trabalhar só na parte da manhã numa padaria perto da sua casa. Comecei a ver uma evolução no garoto. E até os outros professores também se surpreenderam com a mudança do aluno. O Wendel levou os estudos a sério e foi aprovado. E nem ficou de recuperação. No ano seguinte, continuei dando aula para ele. Acabamos nos tornando amigos e o Wendel me contava as coisas. Dizia que na casa dele tudo ia mal. Inclusive estava muito preocupado com o rumo que a família estava tomando. Um dia,
Meu aluno chegou triste porque disse que um dos irmãos, o Washington, tinha morrido assassinado. O Wendell me olhou nos olhos e falou: eu não quero terminar a minha vida como o meu irmão, nem como a minha mãe, e muito menos como o meu pai. Eu estou pensando em fazer um curso profissionalizante. O que você acha? E eu respondi: acho ótimo, excelente. Meu aluno mudou o período escolar e de um moleque rebelde se tornou um rapaz responsável. Arranjou uma namoradinha e ele parecia muito apaixonado. O Wendell terminou os estudos e no dia da formatura, ele me deu um beijo no rosto e falou: sabe quando foi o dia que eu me senti uma pessoa importante? E eu respondi: quando? Então ele falou: foi naquele dia que eu fiquei uma semana sem aparecer na escola. E no dia que eu retornei, você falou para mim que eu tinha feito falta e que eu era importante. Você não sabe, mas aquele dia você fez uma diferença enorme na minha vida. Nossa, eu fiquei arrepiada e ele continuou: eu nunca ouvi nada parecido de ninguém. Minha mãe nunca me falou uma palavra bonita. Meu pai não tá nem aí para quem eu sou ou para quem eu quero ser. Você foi a única pessoa que acreditou em mim e eu sou muito grato. Abracei o meu aluno e depois desse dia nunca mais nos vimos. Eu também mudei de bairro, de escola e fui ter outras experiências. Meu namorado terminou comigo porque acabou conhecendo uma outra pessoa e eu fiquei arrasada porque eu amava o Tomás. Ele era tudo para mim e os 5 anos que ficamos juntos, para ele não significou nada. Arrumei um outro namorado, mas não sei que diacho acontecia que não fluía. E eu até pensei que nunca ia ser feliz, que eu não tinha nascido para ter um relacionamento. Sabe quando você nem acredita mais no amor? Então, eu estava assim, completamente desacreditada. De vez em quando eu saía com as amigas. Até entrei em salas de bate-papo, aplicativo de relacionamento, mas ninguém alegrava o meu coração. Tinha final de semana que eu ficava todinho deitada, assistindo séries, e minha mãe falava: Fabiola, você trabalha a semana toda, minha filha. Vai dar uma volta, sair com as amigas. Você é nova, bonita. Aqui dentro de casa, você não vai encontrar o seu príncipe, não. Mas eu não sentia vontade de ir para nenhum lugar. Num desses finais de semana, a vida me surpreendeu. Estava chovendo, frio, e o domingo pedi uma boa coberta e um chocolate quente. E foi o que eu fiz. Depois do almoço, fui para o meu quarto e me atolei debaixo das cobertas. E fiquei lá assistindo um filme. Quando meu pai bateu na porta do meu quarto dizendo que tinha um homem no portão me chamando. Eu ainda duvidei. Naquela chuva, alguém me chamando. Só podia ser engano. Mas meu pai falou que não era engano e que o rapaz estava procurando por mim. Como meu quarto ficava nos fundos, nem dava para dar uma espiadinha antes. Por isso coloquei um blusão por cima do pijama mesmo, ajeitei o cabelo e fui ver quem era a pessoa que debaixo daquele temporal estava atrás de mim. Quando eu olhei pela janela da sala, eu vi um rapaz alto, forte, cavanhaque, sabe? Um cabelo bem cortado, todo bem vestido com um guarda-chuva enorme o protegendo da chuva. Abri a porta e perguntei: Moço, o senhor está me procurando? Ele do outro lado do portão, quando me viu, falou: Sim, demorei, mas te encontrei. Eu sou o Wendell, o seu ex-aluno.
Na hora, eu não acreditei, porque ele estava tão diferente. Nem de longe lembrava aquele moleque magrelo, sem graça. Acionei o portão e pedi para ele entrar. O Wendel se colocou no portão adentro, fechou o guarda-chuva, sacudiu e depois disse: "Nossa, pensei que você não fosse me convidar para entrar, hein?" Fiquei surpresa com aquela visita. Sinceramente, o Wendel era a última pessoa que eu esperava rever. Chamei ele para tomar um café e ele aceitou. Entrou, cumprimentou meu pai e meu irmão, que estavam na sala assistindo futebol, e fomos direto para a cozinha. Ele se sentou em uma das cadeiras, enquanto eu fui preparar o café. O Wendel estava tão bonito, tão adulto, tão diferente. Perguntei o que ele estava fazendo da vida e ele disse que se mudou da comunidade e que estava trabalhando numa empresa como empilhador e cursando direito. Que a mãe dele conheceu um outro homem, parou de beber e se converteu. O pai morreu na prisão e o seu irmão Wesley se casou e melhorou muito e não faz mais as bobagens que fazia. Fiquei tão orgulhosa do meu ex-aluno. Mamãe apareceu na cozinha devido ao cheiro de café e quando viu o Wendel sentado, levou um susto e falou: "Não sabia que você estava com visita, Fá." E eu respondi: "Mãe, esse é o Wendel, o garoto que uma vez apareceu aqui em casa, me procurando. A senhora serviu pão com mortadela para ele, lembra?" Mamãe simpática do jeito que era respondeu sentando numa das cadeiras: "Ah, eu me lembro sim. Inclusive, eu achei que você era um trombadinha." O Wendel riu e falou: "Eu parecia mesmo, né? Mas era só para impressionar." Ficamos os três conversando. E quando minha mãe saiu para fazer alguma coisa, o Wendel olhou para mim e falou: "Sabe, desde que eu terminei os meus estudos, eu nunca mais parei de pensar em você. Eu até pensei que era por conta de que você tinha sido a primeira pessoa a falar coisas bonitas para mim. Por isso segui. Mas como toda vez que eu pensava em você, meu coração pulava aqui dentro, eu resolvi criar coragem e te procurar. E te encontrei. Fui na sua antiga casa e a nova moradora não sabia o seu paradeiro. Mas tinha uma senhora que morava em frente à sua casa, a dona Alzira. Falou para eu conversar com o moço do bar, que ele tinha feito a sua mudança. E eu fui falar com ele, e ele me passou o seu endereço, por isso estou aqui." Quando os nossos olhos se cruzaram, eu quase pulei da cadeira, porque eu senti uma coisa, um revirado dentro de mim, mas me mantive plena. O Wendel pegou na minha mão e falou com a própria boca: "Eu amo você e gostaria muito que você pudesse me dar uma chance." Fiquei em silêncio enquanto ele segurava a minha mão. O toque do Wendel foi como um despertar. Eu me senti confusa. Até há pouco eu não tinha expectativa de amor. Agora tem um rapaz, o meu ex-aluno, um menino que me fazia tanta raiva, dizendo que queria uma chance e pior, era que eu queria dar essa chance. Mas falei que eu ia pensar, porque tudo estava muito confuso. O Wendel entendeu, mas antes de ir embora, me adicionou nas suas redes sociais e anotou o meu número para falar comigo depois. Confesso que amei ouvir aquilo. E quando ele levantou para ir embora e ficou bem pertinho de mim, para me dar um abraço e um beijo no rosto, meu Deus, que delícia! Que homem cheiroso, que voz rouca no meu ouvido, me fazendo arrepiar todinha. Mas ficamos assim, nos falando por mensagem, e eu
curiando todas as redes sociais dele. Eu queria saber com quem ele andava, o que ele estava fazendo. E o Wendel era um rapaz que gostava da natureza, andar de bicicleta, salvar animaizinhos abandonados. Fazia várias fotos dele com a mãe e o irmão. E eu fui gostando de quem ele tinha se tornado. E um dia, conversando com ele, me chamou para pedalar e eu fui. Nos encontramos num parque, andamos de bicicleta, depois nos sentamos na grama para conversar um pouco. Conversa daqui, conversa dali, e o Wendel me beijou. Hoje eu posso dizer que foi o beijo mais gostoso que eu já recebi. E me deixei levar. Não fui contra aquilo que me fazia bem e feliz. Começamos a namorar, ficamos noivos por pouquíssimo tempo. E depois fomos ao cartório para marcar a data do nosso casamento. A gente estava completamente apaixonados. No dia do nosso casamento, o Wendel fez uma surpresa para mim. Ele mandou fazer um vídeo com todas as nossas fotos e ele mesmo narrando a nossa própria história. Meu noivo me fez chorar e fez todos os convidados chorar também. A frase final do vídeo dizia: quando você faz alguém se sentir especial, saiba que essa pessoa se torna grato a você pelo resto da vida. E foi isso que você fez comigo. Mas eu não tenho apenas gratidão. Tenho amor, paixão e muito desejo de passar toda a minha vida ao seu lado, porque eu te amo. Estamos casados há 10 anos e tivemos uma garotinha, a Rafaela. O Wendel consegue me surpreender todos os dias. Ele é um marido excepcional, um pai extraordinário, dedicado e atencioso. E nisso tudo, eu aprendi que mesmo na minha raiva por aquele garoto rebelde, eu falei palavras que transformou e fez uma grande diferença na vida dele. E hoje eu sigo assim, lançando palavras de incentivo, de fé, de esperança, porque se deu certo na vida do Wendel, que estava quase perdido, por que não na vida de outros?